o diretor da ASTT, Autarquia de Segurança e Trânsito de Tianguá, de Transporte de Tianguá, Dr. Cândido, para a gente abordar diversos assuntos. Mas o que nós vamos dar o pontapé inicial, Cândido, boa tarde. Na noite dessa última quarta-feira, dia 9, a gente viu uma matéria com um mototaxista de Tianguá. Durante essa matéria, quem falou foi o presidente da Associação dos Mototaxistas de Tianguá, que informou à população que estão impossibilitados de transportarem crianças até 10 anos. Até 2020, os motociclistas podiam transportar crianças maiores de 7 anos em seus meio-transportes, tá? No entanto, a determinação foi alterada pela lei de número 14.071 em abril de 2021. Conforme a nova redação, o artigo 244 do inciso 5º do Código de Trânsito Brasileiro é infração gravíssima conduzir moto transportando criança menor de 10 anos e que não tenha condição de cuidar da própria segurança. A lei prevê multa de R$ 293,47 e a suspensão do direito de dirigir do motociclista. A penalidade de suspensão impede que o condutor de dirigir possa durar de 2 a 8 meses, ou em casos de reincidência, 12 meses, se estendendo de 8 a 18 meses. Além de cumprir esse período sem dirigir, o motorista terá que passar por um curso de reciclagem para reaver a carteira de habilitação. Como a matéria fala, Cândido, essa é uma situação do Código Nacional de Trânsito. Isso não é uma colocação, isso não é algo que o município de Tianguá está estabelecendo, né? Explica pra gente. Boa tarde, Carlos Aragão, boa tarde, meu amigo Edson, a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Santana. É sempre um prazer a gente poder estar aqui compartilhando aqui as atuações que a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte Tianguá vem conduzindo ao longo do seu exercício. Como já foi bastante debatido esse assunto, inclusive de ontem para hoje, né, depois que surgiu essa situação, e a própria leitura que você acabou de fazer, pra você ter noção do tamanho da gravidade que a infração que a pessoa perde o direito de dirigir e tem que fazer uma reciclagem. Então só isso aí já mostra o tamanho da gravidade que é a infração de transportar um menor de 0 a 10 anos de idade em motocicleta. Que antes era de 7 anos, exatamente, até 7 anos. Até 7 anos. 2021 houve alteração no Código de Trânsito Brasileiro e que aumentou tamanha é a gravidade de transportar uma criança que não tem condições de se garantir a sua própria segurança naquele momento do transporte, que aumentou-se para 10 anos. Esse aumento não foi por acaso. Evidentemente que são feitos estudos através das estatísticas de atendimento de acidente que tem nas rodovias para poder chegar nessa conclusão. Mas o que a gente quer dizer é que o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal. Para que a sociedade em geral fique informada, nós não podemos legislar sobre trânsito. A legislação de trânsito ela é de competência exclusiva da União. Então só quem pode alterar algo em relação ao trânsito, de como a legislação deve ser aplicada, dos artigos que existem lá, das infrações que devem ser aplicadas, os valores, é o governo federal. E no caso da autarquia, ela tem só que aplicar o que está lá, né? Exatamente. Assim como todos já têm um conhecimento que andar sem capacete é infração de trânsito, e está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, transportar um terceiro passageiro na moto também é infração de trânsito, assim como é infração de trânsito transportar criança de 0 a 10 anos na motocicleta, ainda que tenha capacete. Doutor Cândido, deixa eu não perco o seu raciocínio, mas hoje eu fui abordado por um amigo que alegava, ele é mototaxista, alegou estarem sendo pegos de surpresa na aplicabilidade dessa lei. Realmente foi um fato surpreendente ou houve uma comunicação prévia? Sexta-feira passada, eu na verdade recebi um comunicado do presidente da Associação dos Mototaxistas sobre uma infração que tinha sido lavrada, uma auto de infração de um dos mototaxistas. E a gente marcou uma reunião com eles na sede da autarquia, né, junto com o jurídico da autarquia e a superintendência de trânsito, para a gente abordar o assunto e explicar para ele que a gente, enquanto autarquia, e não se pode negar, não se pode furtar de cumprir o que está na legislação, né? Por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que não vamos falar de mototaxista, vamos falar da sociedade de forma geral. Normal. Um pai vai transportando sua mulher e no meio uma criança, sofre um acidente e a criança falece.
essa responsabilidade, ela em tese, é do município também, porque deixou de cumprir o que está na legislação. Uma vez que nós temos uma autarquia de trânsito, com agentes fiscalizadores nas ruas, com a fiscalização bastante incisiva. Então, assim, essa responsabilidade, ela se aplica a todo mundo que está ali naquele meio administrativo, que tem a obrigação de executar o que está na legislação. Então, eu presenciei, alguns meses atrás, no cruzamento daquela rua, da 12 de agosto com aquela rua do restaurante Manacá. Naquele cruzamento, por volta de meio-dia, um rapaz transportando uma motobis, pilotando a motobis, conduzindo, com a mulher grávida na garupa e uma criancinha no meio dos dois. Uma Mercedinha 710 avançou a preferencial, ele bateu no para-choque, quebrou a perna na hora, a criança caiu, se arranhou toda e a mulher ainda estava grávida na garupa. Então você olha, você imagina o tamanho da gravidade de um acidente desse, que poderia ter levado a criança dessa a óbito, porque pela fragilidade da criança. A criança, além de, naquele momento, ser o terceiro passageiro, não tinha nenhum meio de segurança, não tinha nem capacete. Então, assim, o que a gente está fazendo enquanto autarquia, enquanto responsável pelo trânsito do município, não é criando nenhuma novidade. A gente está aplicando o que de fato prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Que é a obrigação. Eu fui pego de surpresa. Não foi pego de surpresa. Até porque na matéria fala aqui que a alteração foi em abril de 2021. Exatamente. Foi em abril de 2021 que houve a alteração. Aquela mesma alteração que aumentou a pontuação da CNH, que deu alguns outros requisitos, que melhorou, que todo mundo elogiou, trouxe essa limitação que aumentou de 7 para 10 anos. Não é surpresa. Então, assim, nós não estamos inventando nada, nós não estamos criando nenhuma legislação nova, não é o prefeito o culpado disso, e não adianta dizer que foi pego de surpresa, porque ninguém está sendo pego de surpresa. Vou já lhe dizer, sabe por quê? Todos que são habilitados fazem curso na autoescola. Essa foi a pergunta que eu fiz ao profissional que me abordou. E eu tenho certeza que na autoescola, quando você está fazendo o seu curso lá, eles lhe orientam que motocicleta é um meio de transporte, automotor, que tem que transportar 2 passageiros. Uma ou duas pessoas e que, se for porventura transportar criança, naquela época talvez, quando você tirou a habilitação, era até 7, hoje é até 10. Então, assim, não tem nada feito de surpresa. Mesma situação, algumas reclamações sobre autuações por falta de cinto de segurança. O Código de Trânsito Brasileiro também prevê que o condutor, ao adentrar o seu veículo para conduzi-lo, ele tem que botar o cinto de segurança. Quando você vai fazer a baliza no Detran para tirar a habilitação, uma das coisas que é avaliada é quando você entra no carro, senta no banco do motorista e puxa o cinto de segurança para poder iniciar o teste. Então, assim, quando você vai para Fortaleza, eu tenho certeza que, talvez não 100%, mas se você sair de Tianguá para ir ao Arapá, por exemplo, que você vai pegar a BR, quando entra na BR, eu tenho certeza que 95% da sociedade, a primeira coisa que faz é botar o cinto de segurança. Então, por que lá na BR tem que botar e aqui dentro da cidade, na área urbana, não? Então, assim, no trânsito existem aquelas previsões legais que elas são para proteção individual, que é o capacete e o cinto de segurança, e tem coisas que são de proteção coletiva. É você não avançar uma preferencial, é você sinalizar quando for fazer uma conversão à direita ou à esquerda, você não avançar um semáforo, você não andar com o carro em cima da calçada, você ter um limite de velocidade. Isso são atitudes no trânsito que elas resguardam a coletividade, a maior quantidade de pessoas. Cinto de segurança, capacete são proteções individuais.